Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Muito boa noite para você. Brasil recebe terceiro lote com vacinas pediátricas da Pfizer. São 1.800.000 doses do imunizante. Você vai ver também. Estoque baixo de sangue gera preocupação em hemocentros de várias partes do país. Todos os tipos de sangue são bem-vindos, mas o mais necessário é o O negativo, por ser universal e pode ser utilizado em qualquer paciente. Em Minas Gerais, policiais militares são afastados após divulgação de vídeos com violência em treinamento. O governo publicou hoje o texto do orçamento deste ano. Foram feitos cortes de mais de 3 bilhões de reais. Os ministérios da Educação e do Trabalho foram os mais afetados. O orçamento de 2022 foi aprovado pelo Congresso Nacional no final de dezembro. Ao todo, o orçamento deste ano prevê despesas que ultrapassam 4,820 bilhões de reais. Entre os gastos, 89 bilhões serão para o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. Também estão previstos 16 bilhões e meio para as chamadas emendas de relator e 4 bilhões e 900 milhões de reais destinados ao Fundo para Campanhas Eleitorais, o chamado Fundão. Segundo a Casa Civil, foi feito um esforço para preservar o máximo possível o texto aprovado pelo Congresso Nacional. Mesmo assim, foi necessário cortar 3 bilhões e 180 milhões de reais para garantir despesas obrigatórias com o pagamento de servidores. 18 dos 23 ministérios tiveram redução de recursos. Os maiores cortes foram nos Ministérios do Trabalho, Educação e Desenvolvimento Regional. De acordo com o Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, com esses bloqueios, o governo abre espaço para um possível reajuste de servidores. O texto publicado no Diário Oficial prevê 1 bilhão e 700 milhões de reais que seriam destinados aos aumentos salariais para a Polícia Federal, Departamento Penitenciário e Polícia Rodoviária Federal. Outras categorias, como auditores da Receita e servidores do Banco Central, pressionam por reajustes. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão voltou a dizer que não há espaço para aumento salarial no funcionalismo. Tem esse espaço aí de 1,7, mas ele é pequeno, né? É um espaço pequeno, não dá para todo mundo. Né? Vai dar o quê? 10 centavos para cada um de aumento? As chuvas fortes que atingiram São Paulo nos últimos dias alagaram ruas, deixaram carros submersos. Quem tem um seguro que cobre esse tipo de avaria pode ser ressarcido pelos estragos causados nos veículos. Mas é preciso ficar atento na hora de assinar o contrato. Em Osasco, na Grande São Paulo, choveu 7 vezes a mais do que o previsto na última quinta-feira. A média esperada pela Defesa Civil era de 8 milímetros. Em uma hora, choveu 60 milímetros. As ruas foram tomadas pela água. Os carros flutuaram. Este caiu num córrego. Os motoristas que estavam na parte mais alta do viaduto conseguiram escapar do alagamento, mas ficaram ilhados até o temporal passar. Apesar do susto, não houve registro de acidentes graves, segundo a Prefeitura de Osasco. O prejuízo foi apenas material. Centenas de carros foram danificados pela água. Mas quem tem seguro pode ser ressarcido. Só precisa conferir as coberturas contratadas e verificar os riscos incluídos na apólice. O Leonardo mora em Uberlândia, Minas Gerais, um dos estados mais atingidos pelas chuvas. Ele perdeu o carro no temporal do dia 16 de janeiro. A tristeza de ver o veículo sendo levado pela água foi amenizada pelo fato de ter um seguro que cobre estragos causados por enchentes. Eu já entrei em contato com eles, mandaram rapidamente um guincho, fizeram um laudo, constataram o PT do veículo, né, levaram o veículo para o pátio e já me informaram que vão ressarcir, vão pagar a tabela FIP total do veículo. Só não sei quando, porque realmente foram muitos carros. As oficinas da cidade estão abarrotadas. Mas é preciso ficar atento. Mesmo tendo cobertura na apólice, não são todas as situações que as seguradoras garantem. A empresa pode se recusar a cobrir o estrago caso fique comprovado que o motorista foi imprudente ao tentar passar por uma área alagada, por exemplo. Em caso de negativa de cobertura por parte da seguradora, o segurado ele deve juntar provas, procurar um advogado de sua confiança para conversar e entrar com uma ação judicial.
Já a Bianca não tem seguro. Sem condições para cobrir os gastos com o concerto, fez uma vaquinha online. Ela precisa de R$8 mil. Já fomos na prefeitura para ver o que podia ser feito. O povo da prefeitura fala que é para a gente esperar. Não sabemos o que fazer. Então contamos com as pessoas para nos ajudar. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil. Quem vive de um salário sabe como é, né? Ainda há outra alternativa. Quem não tem seguro, como é o caso da Bianca, pode acionar o Estado. Para isto, além de registrar um boletim de ocorrência, ele deve reunir provas como fotos, filmagens ou mesmo antigas reportagens a fim de comprovar o descaso do poder público em realizar as obras necessárias ao escoamento das águas. Bom, e até para você se prevenir contra enchentes, você acompanha agora a previsão do tempo com o Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, terça-feira vai ser quente em todo o Brasil, mas como a gente vê aqui no mapa, tem previsão de chuva. Isso até o final de semana, quando a onda de calor começa a dar uma trégua. Amanhã no sul, o tempo fica abafado e com chuva no período da tarde. E isso vale, olha só, para os 3 estados. Já no sudeste, o dia começa ensolarado em Minas Gerais e no Espírito Santo, mas à tarde o céu fica carregado e pode chover de forma isolada. Em São Paulo, o sol aparece, esquenta, olha só, 32 graus amanhã e 33 na quarta-feira. E por causa desse calorão, tem formação de nuvens e pode chover forte em algumas regiões. No Rio, a mesma coisa, dia seco e quente, máximas de 36 graus amanhã e 34 graus na quarta-feira. Agora, no Nordeste, sol no Rio Grande do Norte até Sergipe e chuva no Maranhão, no Piauí, no Ceará e também no sul da Bahia. No Centro-Oeste também esquenta bastante, viu? Em Cuiabá, a máxima pode chegar, olha só, aos 36 graus. E olha essa imagem no céu de Goiás, que impressionante. Segundo especialistas, isso acontece quando a luz do sol é refletida em várias direções pelas partículas de nuvens, conhecidas como cristais de gelo. E isso reflete nos raios de sol, que acabam ficando assim, coloridos, parecendo um arco-íris. E olha, isso é raro de acontecer, viu? Bom, e para encerrar, se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 21.834.000 pessoas recuperadas da doença. 1.669.000 ainda seguem em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 623.000 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil. As ligas das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro divulgaram os dias e horários dos desfiles do Carnaval. Isso porque, por causa da pandemia da Covid-19, essas duas prefeituras adiaram a festa de fevereiro até abril. E a gente vai então agora conversar com o repórter Guilherme Lopes. Guilherme está chegando aqui com a gente. Guilherme, boa noite. Como é que ficou então definido esse calendário, tanto no Rio quanto em São Paulo? Olá, Mauro. Boa noite a você e a todos que estão ligados com a gente. Pois é, aqui em São Paulo, a Liga das Escolas de Samba definiu ontem, em uma reunião com as escolas, o calendário. A festa começa no dia 16 de abril com o desfile das escolas do grupo de acesso. Já nos dias 22 e 23 de abril será a vez das escolas do grupo especial, as 14 escolas que vão passar pelo sambódromo do AMB. E a temporada termina uma semana depois, no dia 30 de abril, com o desfile das escolas campeãs. No Rio de Janeiro, o público e as escolas estão acostumados, com os desfiles no domingo e na segunda-feira. No entanto, neste ano será diferente. A Liga Independente das Escolas decidiu que o desfile será nos dias 22 e 23, sexta e sábado. Portanto, vai coincidir com o desfile das escolas de samba aqui de São Paulo. A temporada também vai terminar no dia 30 de abril com o desfile das escolas campeãs lá na Marquês de Sapucaí. Lembrando que na semana passada as prefeituras tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro decidiram pelo adiamento dos desfiles que estava previsto ali para a semana do dia 25 de fevereiro por causa do número elevado de casos de Covid-19. E agora o público vai ter que esperar mais um pouquinho até a semana do feriado de Tiradentes, lá em abril, para conferir os desfiles. Guilherme Lopes para o Rede TV News.
Obrigada, Guilherme. Mas vale a espera, né? Festejar, celebrar com segurança é melhor. Aliás, o Brasil recebeu um lote com 1.800.000 doses da vacina da Pfizer destinada ao público infantil. Até o momento, o Ministério da Saúde recebeu do laboratório americano 4.300.000 doses. O voo vindo de Amsterdã chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, por volta das 7h30 da manhã. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o uso de imunizante em crianças de 5 a 11 anos, no dia 16 de dezembro do ano passado. E vamos então aos dados da vacinação no Brasil. Aqui no nosso telão você acompanha os números de hoje. São 163.350.000 pessoas que tomaram a primeira dose, o que representa 76,58% da população. 149.295.000 pessoas tomaram a segunda dose, ou 70% da nossa população. Mais de 42.500.000, ou seja, quase 20%, tomaram a dose de reforço. No total, são 355.241.460 doses aplicadas no Brasil. Vamos ver agora os estados que mais vacinaram a população com 2 doses. As informações também estão no nosso telão. São Paulo aparece em primeiro lugar, com quase 80% da população. Piauí em segundo lugar, com quase 76%. E Minas Gerais em terceiro, com 73,5% da população mineira, que já receberam aí 2 doses da vacina contra a Covid-19. O número de infectados pela Covid-19 avança no Rio de Janeiro. Nas primeiras semanas deste ano, a cidade registrou mais da metade do total de casos computados em todo o ano passado. Diante do grande aumento no número de casos, mais um centro de testagem foi inaugurado na cidade. Este é o 17º ponto de atendimento à população. Por dia, são testadas 100.000 pessoas só na rede municipal. E com mais gente testada, maior a confirmação de novos casos. Os números comprovam isso. No ano passado, a capital registrou 286.894 casos de Covid-19. Este ano, já são 144.180, mais da metade do total de 2021. E o mês de janeiro ainda nem terminou. O Covidímetro, um relatório feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, indica que a taxa de contaminação do coronavírus é atualmente de 2,6. Ou seja, cada carioca transmite o vírus para cerca de 3 pessoas. O que a gente tem que avaliar nesse momento, que é muito importante, é a questão da possibilidade de um colapso, né? De um colapso de serviços, porque o fato da pessoa não estar sendo internada não significa que a pessoa está liberada para desenvolver suas atividades, né? E o mais importante, o contato com indivíduos positivados implica também na necessidade de uma quarentena. Nós temos uma expectativa de pico em 15 dias e um decaimento em 35 dias aproximadamente. Apesar de menos grave, a Ômicron tem feito o número de internações na capital subir. Por isso, as autoridades de saúde pedem que a população complete o ciclo vacinal e tome a dose de reforço. Hoje, dos 900 pacientes internados, a maioria deles não completou o esquema vacinal com a terceira dose. Então, nosso pedido é que para as pessoas que não se vacinaram, procurem se vacinar o quanto antes, procurem uma unidade de saúde para tomar a sua dose de reforço. Isso evita que você tenha sintomas graves de Covid e que você vá ocupar um leito hospitalar. Enquanto isso, o Rio de Janeiro corre para vacinar o público infantil. A vacinação começou há uma semana com as crianças de 11 anos. Mas a falta de doses não permitiu que a Secretaria Municipal de Saúde avançasse no calendário, que é dividido por idade. Nesta segunda-feira, a capital recebeu cerca de 100.000 doses dos imunizantes da Pfizer e também da Coronavac, que foi liberada para o uso infantil pela Anvisa na semana passada. Por isso, agora o calendário poderá ser retomado. Meninos e meninas de 10 anos vão tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na próxima quarta-feira.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo se prepara para reforçar o atendimento no SUS, Sistema Único de Saúde, durante o pico das contaminações pela Omicron. Queiroga anunciou a abertura de novos leitos, inclusive no Rio de Janeiro. A curto prazo, nós vamos abrir cerca de 45 leitos nos hospitais federais, isso é a curto prazo. No Hospital Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Também ampliar os leitos do Fundão. Salvo melhor juízo, são mais de 100 leitos, sendo que 60% desses leitos podem ser leitos de terapia intensiva. E o Hospital de Bom Sucesso também tem a capacidade de aumentar em mais de 100 leitos. O que nós observamos em relação aos outros países é que o pico da onda Ômicron acontece em cerca de 45 dias do início das infecções, né? Então temos que nos preparar para os próximos 30 dias, onde teremos um maior número de casos e, consequentemente, uma maior pressão sobre o sistema de saúde. Um ponto que merece atenção é que profissionais de saúde também se contaminam e, com isso, pode diminuir um pouco a força de trabalho. E o diretor europeu da Organização Mundial da Saúde, Hans Kluge, afirmou que a variante Ômicron pode contaminar 60% dos europeus até março. Ainda, segundo Hans, é possível que após esse pico, a região esteja se aproximando do fim da pandemia. No entanto, ele disse que ainda é cedo para prever o que vai acontecer, já que o vírus surpreende o mundo, surpreendeu mais uma vez, né? E nesta segunda-feira, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, falou que a emergência de saúde global pode terminar neste ano, mas fez um alerta. Para que a pandemia entre em uma nova fase, é preciso mais esforços para garantir vacina para todos e rastrear o coronavírus e suas variantes. Vamos mudar de assunto, mas ainda falando de saúde, porque o aumento de casos de Covid-19 e as férias acabaram aí prejudicando o estoque de sangue nos hemocentros de todo o país. Para tentar reverter essa situação, campanhas estão sendo feitas para estimular doações. Em São Paulo, a quantidade de gente no banco de sangue da cidade é reflexo da campanha feita pela instituição. A sobrinha da madrasta da minha irmã estava precisando, aí eu vi uma oportunidade para poder já realizar um sonho que eu já tinha faz tempo. O estoque está 50% mais baixo. Da média de 120 doações por dia, o banco só está conseguindo 60. Além do período de férias, a pandemia tem deixado as pessoas na dúvida se podem ou não doar. Em questão da vacina, a gente pede para aguardar 48 horas se for a Coronavac e 7 dias as demais. Então, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, 7 dias e aí pode fazer a doação. Todos os tipos de sangue são bem-vindos, mas o mais necessário é o O negativo, por ser universal e pode ser utilizado em qualquer paciente. Uma bolsa desta aqui pode salvar até 4 pessoas. Em Pernambuco, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado está com apenas 30% da reserva. Hoje, com a campanha para atrair mais doadores, a fila de espera voltou a ficar mais movimentada. O Joás doa sangue há 10 anos e viu na TV que o Hemop estava convocando voluntários. Porque a gente sabe que está precisando. Por causa da Covid, o estoque está baixo, então sempre quem puder vir é bem-vindo, né? O Joanes veio ajudar o parente de uma amiga. Estou doando para um parente de um amigo, certo? E assim, é muito importante que todas as pessoas doem sangue, independente do seu tipo sanguíneo. O estoque de sangue daqui do Hemop está crítico para todos os tipos sanguíneos. Em dias normais, o Hemop recebe entre 350 a 400 voluntários, mas nos últimos dias essa média caiu para 200 doadores. O Hemop é o principal responsável pelo suprimento de sangue e hemoderivados da rede pública de saúde de Pernambuco. Com o estoque em situação crítica, muitas cirurgias eletivas já estão sendo canceladas. A instituição lembra que os doadores que tiveram Covid ou outra doença respiratória precisam aguardar um prazo de 30 dias para fazer a doação. O processo dura, em média, 40 minutos. Se você já for um doador, você pode doar até os 69 anos, 11 meses e 29 dias. Se você nunca doou, é necessário que essa doação ocorra antes dos 60, que esse candidato esteja bem de saúde, tenha dormido bem na noite que antecede a doação, esteja de abstinência do álcool há pelo menos 12 horas.
E tem mais condições. Lembrando que para doar sangue é preciso ter mais de 16 anos e peso superior a 50 quilos. Os menores de idade que vão fazer a doação precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis. Agora, doar sangue, além de ser um ato voluntário e solidário que ajuda a salvar vidas, também rende benefícios aos doadores de sangue, né? Como, por exemplo, um dia de folga por ano no trabalho, pagar meia entrada em eventos culturais, receber atendimento prioritário, como o igual de gestantes e idosos, nos postos do SUS, na fila do banco. Isso é interessante. Esses são benefícios que valem para o Brasil inteiro, né, Milena? Isso. Agora, de acordo com a lei municipal, a lei estadual, tem outros benefícios que também se somam a esse em cidades e nos estados. Para você saber mais, você pode consultar aí o site da Secretaria Municipal ou da Secretaria Estadual de Saúde da sua cidade, do seu estado. Vale a pena doar sangue. Faça essa boa ação. Um helicóptero do Ibama foi incendiado no Aeroclube de Manaus, no Amazonas. As chamas destruíram a parte da frente da aeronave. A hélice também ficou bastante danificada. De acordo com testemunhas, 2 homens invadiram o aeroclube e tentaram atear fogo em um segundo helicóptero, o que não aconteceu. As autoridades tratam o caso como um incêndio criminoso. Até o momento, ninguém foi preso. Em nota, o governo federal disse que repudia qualquer ação contra a estrutura de combate aos crimes ambientais. Vamos ver agora alguns flagrantes de crimes. São imagens captadas em diversas partes do país, começando por São Caetano do Sul, no ABC Paulista, onde teve um arrastão. Um carro é abordado por 3 assaltantes em 2 motos após fazer a curva. A mulher desce do carro com uma criança no colo. O marido dela também é rendido. Na mesma rua, um motociclista é obrigado a entregar seus pertences. O trio consegue fazer mais uma vítima em outro carro. Os assaltantes fugiram e ainda são procurados. Em Osasco, também na Grande São Paulo, 2 criminosos anunciam um assalto aos funcionários de uma pizzaria. Eles pegam dinheiro. Em seguida, são surpreendidos pela entrada de guardas municipais que foram avisados do crime por uma pessoa na rua. Os ladrões foram presos. Em Campinas, no interior paulista, um passageiro e o motorista discutem dentro de um ônibus. Você também, você não respeita? O veículo freia bruscamente e o homem é arremessado contra os bancos. Na sequência, o motorista agride o passageiro. Ele é jogado para fora do coletivo e arrastado pela calçada. O motorista ainda atira os pertences e segue viagem. O motivo da briga não foi divulgado. Em nota, a empresa responsável, a Endec, informou que o funcionário foi demitido. O presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes, em São Paulo, Renato Oliveira, do MDB, foi detido no Rio de Janeiro, depois de se envolver em uma confusão na piscina de um condomínio. Segundo os moradores, o vereador ofendeu alguns banhistas e foi racista com um funcionário. A polícia foi chamada. Os agentes tentaram retirá-lo da piscina, mas ele se recusou. Ele não quer sair. Renato resistiu e o policial acabou entrando na piscina. Moradores também ajudaram o PM. O vereador foi imobilizado e retirado da piscina. Ele foi levado para a delegacia algemado. De acordo com a Polícia Civil, o parlamentar foi indiciado por injúria racial e resistência, mas vai responder em liberdade. Em nota, o presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes disse que não cometeu crime contra o funcionário e que o denunciou por calúnia. Um vídeo de uma abordagem policial está circulando nas mídias sociais mostrando um adolescente de 15 anos sendo algemado por agentes da Brigada Militar num shopping de Porto Alegre. Nas imagens é possível ver o jovem no chão do shopping sendo imobilizado por um brigadiano. 2 seguranças no canto do vídeo vigiam a ação. Parece que eu roubei agora, todo mundo vai falar que eu roubei. Aí pode gravar, por favor, porque é só porque eu tava vendendo bala. Em seguida, o adolescente de 15 anos é algemado e colocado em pé. O jovem, que disse estar apenas vendendo doces para os frequentadores do shopping, não estava sozinho. Havia pelo menos outras 3 pessoas com ele.
Quando os policiais chegaram no local, os outros fugiram. O adolescente não teria reagido bem à abordagem. O indivíduo resistiu, como ele tinha um porte físico muito elevado, né, e avantajado, foi necessário fazer o uso da algema para contê-lo. Então, no momento em que se acalmou, os ânimos estavam acalmados, foi identificado, então, que se tratava de um menor. Neste momento, a algema foi retirada, foi orientada às partes, tanto a empresa de segurança do shopping quanto o próprio indivíduo, e liberado. O shopping informou que o rapaz foi contido depois de ter corrido pelos corredores ao notar a presença de um soldado da Brigada Militar. De novo em Porto Alegre, né? A polícia de Minas Gerais afastou 10 militares que agrediram colegas durante um treinamento da corporação. A imagem mostra um dos militares recebendo um tapa violento no rosto. A força é tanta que ele cai no chão. Já neste vídeo, outro militar também é agredido com um tapa. Os PMs participavam de um curso no batalhão da Rotan, Grupo de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas de Belo Horizonte. O treinamento aconteceu em outubro, mas a denúncia só chegou ao comando da PM neste domingo. O comando recebeu de maneira estarrecida, e acho importante a gente ressaltar, não ser um procedimento dentro da instituição esse tipo de atitude que foi demonstrada no vídeo pelos nossos policiais militares que ali participavam, tanto como instrutores quanto como alunos. Os 10 responsáveis por aquela formação em específico entre oficiais e praças já foram afastados da atividade de docência. A Polícia Militar vai investigar se os envolvidos foram coniventes e qual a motivação para a agressão. Eles podem responder por maus tratos, rigor excessivo e lesão corporal. O prazo para a conclusão do inquérito é de 60 dias. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Tenha uma ótima noite. É isso aí. Boa noite para você e uma excelente semana. Até amanhã.